Ei, me escuta, tem muita gente que por ir atrás do que parece bom, está perdendo família, está comprometendo o ministério, porque a proposta de Deus para o crente é completamente diferente da proposta do mundo. Às vezes, para alguém vai dar certo, mas para você não dá. Para alguém vai ser bom, mas para você não é. Por quê? Porque o segredo do crente não está na porta aberta, nem na porta fechada. O segredo do crente não está no lugar alto nem no lugar baixo. O segredo do crente está em caminhar debaixo da mão e da direção de Deus. Se tiver debaixo da direção de Deus, não vai faltar cuidado, não vai faltar proteção, não vai faltar reforço, não vai faltar providência. Por favor, segura na mão dessa pessoa que está do teu lado e fala para ela: fica em Belém, porque em Belém tem aliança, em Belém tem compromisso, em Belém tem palavra de Deus. Cadê você que vai ficar em Belém? Cadê você que vai permanecer em Belém? O sangue pode dar na canela. Eu vou ficar aonde Ele me chamou para ficar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Então, olha isso. O sucesso do crente está em caminhar debaixo da direção de Deus. É a direção de Deus que nos respalda, é a direção de Deus que nos sustenta, é a direção de Deus que nos mantém de pé. A Bíblia vai nos dar vários exemplos de homens que foram aparentemente para o pior lugar, para a pior condição, mas prosperaram nos lugares mais impróprios, porque Deus não precisa de tempo favorável, Deus não precisa de lugar agradável. A sua palavra faz cumprir e traz sustento a todos que estão debaixo da sua direção. Olha o que a Bíblia diz, que um dia Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, separa, tu e Ló não dá mais certo junto. Está tendo muita contenda, tu é crente, homem de aliança, então faça o seguinte: chame Ló e mande ele escolher o lado que ele quer ir. O que Deus estava falando para Abraão foi coisa simples. Abraão, o que eu tenho para você é coisa grande, o que eu tenho para você é coisa extraordinária. Você não pode discutir por coisa pequena, se trocar por coisas irrelevantes. Na íntegra ou no nordestinês, talvez Deus estivesse falando: Abraão, tu não vai brigar por causa de capim, por causa de pasto, por causa de mato. O que eu tenho para a tua vida é maior, o que eu tenho para a tua vida é mais excelente. Deixa a contenda para lá, deixa a picuinha aí e avança, porque eu tenho algo maior para você. Eu tenho portas maiores para você entrar, mas chama Ló e separa. Olha o que o texto vai dizer. Que Deus chamou, que Abraão chamou a Ló e disse assim: está tendo contenda entre os meus pastores e os teus. E a gente não vai brigar porque irmão. Escolhe, pois, agora o lado que queres. O texto vai dizer que Ló, carnal, movido pelo que via, olhou as campinas do Jordão que transbordavam em suas ribanceiras e pareciam o jardim de Deus. Olha isso, parecia jardim de Deus, mas de jardim de Deus não tinha nada. Parecia jardim de Deus, mas era Sodoma e Gomorra. Já que Ló escolheu a melhor parte, para Abraão só ficou o deserto da Judeia. Enquanto para um lado era campina, para o outro lado era terra seca, cascalho, pedra e cascavel. Mas o texto vai dizer que debaixo da direção de Deus, o varão entrou deserto adentro, e onde ele cavava, Deus dava ordem, estourava um poço. Cavava aqui, estourava outro poço. Entrou no deserto na prova, mas o texto vai dizer que dentro do deserto prosperou. Teve servos e servas, rebanhos e manadas. Você acredita que dentro deste deserto
deserto, o Senhor te fará prosperar. Aperta a mão do crente que está do teu lado, aperta a mão dele até lhe dar glória e saber que tem um crente vivo e animado do lado dele. Fala para ele: Deus está abrindo porta grande para você passar. Diz a ele: adivinha onde é? É no deserto, é no vale, é na prova. Ele está abrindo porta. Cadê você que vai entrar? Cadê você que ele te fará prosperar? Olha isso. Mas Elimeleque não compreendeu esta verdade. Na visão dele, Moabe parecia melhor. E olha isso. O que era uma realidade de fome se transformou em uma realidade de morte. O que era uma realidade de escassez se tornou em uma realidade de morte. Como era melhor ter ficado em Belém, comendo cuscuz seco debaixo da proteção de Deus. Mas foi buscar o que parecia melhor e trouxe a tragédia para dentro da sua casa. Eu sinto graça da parte de Deus. O Espírito Santo aquece o meu coração com esta palavra, porque Ele está fechando as saídas de alguém esta noite e está dizendo: você não vai sair, você não vai comprometer aquilo que eu tenho para você. Ele está fechando as saídas de alguém e está dizendo: permanece em Belém, porque a aliança está de pé, a promessa está de pé, a palavra está de pé. Permanece em Belém, porque em Belém a maldição não pega, porque em Belém a pobreza não entra. Permanece em Belém, porque vai ter cuidado, vai ter providência, vai ter provisão. Permanece em Belém, porque se tiver em Belém, a palavra te livra do mal. Tu crê que enquanto tu está em Belém, cai 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita e tu continua de pé? Eu vou entrar. Enquanto tu está em Belém, alguém até bate tambor com teu nome, sacrifica animais para tentar travar a tua vida. Mas quem está em Belém está debaixo de aliança. Pode bater tambor, do tambor rasgar. Enquanto o sangue do cordeiro for mais forte que sangue de bode, nenhum mal te sucede, praga nenhuma chega lá. Nenhum mal te sucede, praga nenhuma chega lá. Por favor, cutuca a tua irmã e fala para ela: fica em Belém, terra. Fica em Belém. Ele saiu da proteção, saiu da aliança. E olha isso. A morte visitou a sua casa. Eu quero que você aprenda algo esta noite. A justiça de Deus nunca erra o endereço de ninguém. Eu vou repetir porque alguém precisa ouvir isso aqui. A justiça de Deus nunca erra o endereço de ninguém. Pode ser quem for, da patente que for, a justiça de Deus não erra o endereço de ninguém. Era o que os judeus chamavam no Antigo Testamento de Tsidekenu. O Senhor é a minha justiça. Essa justiça a qual eles se referiam não era uma justiça que julgava com igualdade. E não julgava com igualdade por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. A justiça de Deus julga com equidade. Repita essa palavra para você não esquecer. Diga: equidade. Equidade é medir a todos com a mesma régua.
medir a todos com a mesma medida. O rico e o pobre, a mesma medida. O grande e o pequeno, a mesma medida. O servo e o senhor, medidos com a mesma medida. A justiça de Deus é perfeita, porque ela não privilegia quem é maior, quem tem mais, quem é influente, mas julga com justiça e dá a sentença certa. Quando o Senhor pesou essa história em suas mãos, Ele viu quem estava em falta, e quem foi achado em falta, pagou pela sua falta. Porque eu estou fazendo questão de ressaltar este ponto, porque Noemi, dentro desse contexto, não tem nada e não tem ninguém por ela. Ela está debaixo de uma lei que não a favorece. Ela está debaixo de uma cultura que não a favorece. Ela está debaixo de uma realidade onde não tem direito. Mas a história não é sobre cultura. A história não é sobre direito. A história é sobre a justiça de Deus. E se é sobre a justiça de Deus, haverá justificação para quem não tem culpa na história. Se acredita que o Senhor está se levantando esta noite e está dizendo: eu vou te justificar na terra, eu vou te justificar nessa história. Olha isso, pelo amor de Deus. Elimeleque morreu. Malom e Quilion morreram. Olha o que o texto diz. Ficou esta mulher desamparada. Você repete essa palavra comigo, diga desamparada. Ela ficou desamparada. Você percebe? Quanta injustiça recaiu sobre a vida desta mulher. Ela está recebendo as consequências de uma decisão que não tomou, de uma escolha que não fez, de um direcionamento que não partiu dela, mas por submissão e obediência, ela embarca em uma decisão errada, e agora quem tinha que pagar, pagou. E o texto vai dizer, ela está desamparada, ela está sozinha. Você percebe o quanto a vida foi dura com ela? Esta mulher em Belém era mãe, era esposa, era graciosa, era uma mulher digna e respeitada, bem-aventurada. Mas agora o que sobrou para ela foi o desamparo e a solidão. O que sobrou para ela foram sequelas que terão que ser carregadas para o fim da vida. O que sobrou para ela foi a memória do sepultamento do marido e do sepultamento dos 2 filhos. Esta mulher está desamparada no pior deserto da sua vida, no pior momento da sua história, na maior decadência emocional que uma mulher pode ser exposta. Mas eu amo a Bíblia, eu amo a palavra, porque Deus estava olhando para a história desta mulher e decidiu dar a ela uma oportunidade de recomeço. Escute esta palavra, eu preciso liberar isso da parte de Deus para você. Você percebe o ambiente que esta mulher está inserida? É um ambiente de morte. E é de morte por quê? Porque o marido morreu, os filhos morreram. Percebeu? Desceram 4 pessoas de Belém para Moabe. Dos 4 que desceu, 3 está dentro da sepultura. Mas o texto vai fazer questão de dizer que ela está desamparada, mas está viva. Ela está desamparada, mas está de pé. Esta mulher é uma sobrevivente.
sobrevivente. Você repete essa palavra comigo só porque ela é bonita. Diga comigo, sobrevivente. Agora toca na amiga e fala para ela, você sobreviveu. Era para morrer, mas sobreviveu. Era para estar parada, mas sobreviveu. Ficou até internada, não foi? Mas sobreviveu. Alguém bateu no peito e disse que não ia. Foi, mas você sobreviveu. Tu pensou que não ia sair daquele quarto escuro, daquela depressão que quase te matou. Mas olha você aí, você sobreviveu. Pode até estar ferida, mas está viva. Pode estar cansada, mas está viva. Ô mulher, se eu fosse você, eu levantava a mão e abria a boca para adorar. Porque o capeta bateu o pé e jurou que tu ia morrer. Mas quem é o dono da vida é Jeová. Ele abriu a porta e disse, escapa. Ó você aí, ó. Irmã, eu tenho medo de crente sobrevivente. Porque olha para cá. Enquanto um vivente, ele segue o curso natural da vida, nasce, cresce e vive até o dia da sua morte. O sobrevivente é diferente. Por quê? Porque sobrevivente é aquele que está vivo apesar de. Houve um episódio na vida que era para a morte, mas apesar daquela cilada de morte, alguém sobreviveu. Eu tenho medo de crente sobrevivente. Porque crente já não é muito normal. Acredita no que ninguém acredita. Vê o que ninguém vê. Escuta o que ninguém escuta. É todo mundo dizendo não tem jeito. O crente levanta e diz tem jeito. Ainda faz hashtag e faz camisa para vender dizendo tem jeito. Crente já não é muito normal. Se for mulher, o quadro piora. Porque a mulher parece que ela é mais afoita. Não cansa, não desanima. Tá na pegada, tá no pique. Participa de tudo. Se é campanha de manhã ela vem, se é de tarde está aqui, se é de noite ela cultua. Se o pastor dizer vai ter vigília, ela já arruma tudo em casa, manda mensagem e fica por culto. Porque ela acredita em tudo que Jesus diz. Então, crente já não é muito normal. Crente mulher agrava mais um pouquinho o caso. E crente, mulher e sobrevivente, aí o capeta endoida. Porque nada para ela, nada limita ela. Quanto mais bate, mais ela marcha na terra. Quanto mais alguém calunia, mais ela vem para o culto e faz a obra. É alguém batendo do lado, batendo do outro. Ela coloca o uniforme do círculo de oração e diz, vou lá cantar, porque Jesus fez muito. Oh meu Deus, só se tem mulher sobrevivente aqui. Levanta a mão para eu ver se tu está no culto. Já que levantou, balança a tua amiga que está do teu lado. Pelo amor de Deus, irmã, elogia ela. Você não sabe o que essa mulher passou. Fala para ela, você sobreviveu, minha irmã. Fala para ela, levanta a cabeça, reprime a voz de choro, porque tu sobreviveu. Você tem coragem de elogiar ela? Fala para ela, tu é demais, mulher. Fala para ela, maravilhosa. Apesar da dor, tu sorri. Apesar do vale, tu dá glória. Cadê as mulheres que sobreviveu? Sobreviveu. Você sobreviveu. Noemi sobreviveu. Olha isso. Tá sozinha, mas sobreviveu. Tá desamparada, mas tá viva. Há um Deus que está olhando para a tua história esta noite.
Quem te desamparou achou que você ia morrer. Quem te desamparou achou que você ia parar. Quem te desamparou achou que você ia enlouquecer. Mas olha você aí, porque quem te sustenta é o Senhor. Quem te desamparou, na verdade, te deu a oportunidade de ser vista por Deus. Porque eu nunca conheci alguém para gostar tanto de gente quebrada, falida, sem história, sem perspectiva como Deus. Os homens normalmente gostam de quem tem, já Deus gosta de quem não tem. Os homens normalmente gostam de quem é, de quem pode, já Deus tem uma quedinha por quem não pode e por quem não é coisa nenhuma. Eu nunca vi alguém para gostar tanto de gente desamparada como Deus. É a própria Bíblia que diz isso. Quando Isaías está exercendo o ministério, Deus dá a palavra ao profeta. Por quê? Porque Isaías caminhava nas ruas de Jerusalém e as viúvas se lamentavam, os órfãos choravam. O choro das viúvas e dos órfãos incomodou a Deus, e Deus deu palavra ao profeta e diz: fala para as viúvas que elas parem de chorar, porque a partir de hoje eu vou ser o marido das viúvas. Fala para os meninos parar de chorar, porque eu vou ser o pai dos órfãos também. Às vezes Deus dispõe alguém para a guerra, mas o salmista vai dizer que por causa do gemido do necessitado, o Senhor se levanta e trabalha por ele. Quem te desamparou te deu a oportunidade de ser vista por Deus. Aproveita para levantar a mão e adorar, porque ele te viu, ele já te achou. O Senhor te achou. Alguém te desamparou, mas ele te acolheu. Alguém te rejeitou, mas ele te abraçou. O Senhor te viu. Você tem coragem de dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Fala para ela: o Senhor te viu. Fala para quem está do outro lado: ele te achou. Haverá mudança nessa história, haverá um rebento nessa história. Tem um novo começo de Deus, porque ele te viu.